Sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmara Arte. Hoje eu estou entrevistando à distância, ela está lá em Salvador, a atriz Raíssa Xavier. Está em Salvador, no Rio de Janeiro? Estou em Salvador agora, Está nesse em momento Salvador, pandêmico. mas mora atualmente no Rio de Janeiro, baiana, e é atriz, escritora, improvisadora. Raíssa Xavier faz um trabalho lindo, gente, desde 2010, levando teatro e música, palhaçaria aos hospitais da instituição de caridade em Salvador. É o grupo Plantão da Felicidade. Eu percebi que essa informação estava no lugar com destaque especial no seu site, por isso que eu quis conversar com ela. É um projeto idealizado por George Vladimir. Como é tão lindo esse projeto, né? A gente tem que ressaltar bem quem teve essa ideia tão maravilhosa. Se profissionalizou como atriz em 2011, nos palcos, nas ruas, olha, faz teatro de rua, nos hospitais, qualquer lugar onde as pessoas queiram ter esse contato com a arte. E faz tudo com amor, com alegria, com verdade. Coleciona mais de 10 espetáculos no currículo, além de experiência no audiovisual, curtas, webséries, comerciais, política, radionovela, clipes, seriados, inclusive estrangeiros, longas e novelas. Como escritora, ela lançou o livro Um Quarto de Mim, que eu achei maravilhoso, essa sua ideia. É um livro de poesia, mas ele traz uma temática que a gente acha que não combina com a poesia, mas combina tanto, que ela fala um pouco nesse livro sobre relacionamentos abusivos, problemas de autoestima, preconceito profissional. Então, tantas temáticas que as pessoas consideram densas, Raíssa conseguiu transformar isso em poesia. Fiquei curiosíssima para ler seu livro, viu? Eu vou te mandar um, então, especial para você. Autografado. Claro. Raíssa tem diversos trabalhos na TV, no cinema. E, gente, tem tanta coisa ainda. Ela já fez muitas campanhas comerciais, desfile, vi uma foto sua desfilando, que coisa linda. Eita, meu Deus, essa E aí foi bem antes. linda, gente, assim, uma cinturinha fina. Falei, olha, já sabia que era bonita por dentro por conta desse livro lindo, essa temática linda, mas é bonita por dentro, por fora, por todos os lados, 360 Obrigada. graus. Raíssa, prazer receber você no meu programa Luiz Câmara Arte, que está sendo gravado à distância, mas nos permite essas possibilidades, né, de poder bater papo com pessoas especiais como você, que não estão aqui na cidade de Itabuna, mas agora a gente tem essa possibilidade de estar perto. Claro, eu que agradeço, Raquel, o convite. Eu estou muito honrada de estar aqui falando com você. Você é assim tão doce, né? Assim, um prazer te conhecer. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser uma delícia, que a gente vai poder se conhecer ainda mais e quem sabe em breve eu estarei aí em Itabuna presencialmente. Pessoalmente, para abraçar. Também morrendo de saudade de abraçar. E como você acha que você pode ver, uma das paixões da minha vida é a literatura. Eu queria que você começasse falando sobre o seu livro. De onde vem a ideia de transformar essas temáticas em poesia? Você sempre escreveu, escreve desde pequena? Então, a escrita sempre foi algo muito especial na minha vida. Eu sempre escrevi desde nova, né? Eu fui muito influenciada pelos poemas do Mário Quintana. Eu escrevia nos meus diários as poesias dele. Eu sempre adorei escrever. E para mim, a escrita é como se fosse um esvaziamento, né? Eu acho que é necessário a escrita para a gente poder se esvaziar de algumas emoções, da gente se libertar de algumas coisas, né? Ajuda muito no nosso entendimento também da gente mesmo. Então, eu comecei a escrever muito nesse lugar, sem esperar que eu ia lançar um livro em algum momento, né? Então, eu escrevia e minha mãe sempre me apoiou muito e sempre falou que eu tinha que escrever um livro, que eu precisava escrever um livro, mas eu não tinha pensado nisso inicialmente. Mas a minha experiência pessoal, né, e cada dia mais, eu acho que cada dia eu estou buscando esse amadurecimento e esse autoconhecimento, eu achei necessário agora falar dessa experiência como mulher, né, porque eu já sofri diversos preconceitos profissionais, até por ser artista, né, muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do que é ser artista, e ser mulher tem, tem sido uma luta, né? Eu acho que só da gente nascer mulher, a gente já é um ato político, né? A nossa existência nessa terra. Então, passar também por esses relacionamentos abusivos, tratar sobre essa questão da autoestima que eu trabalhei
muito tempo isso em mim. O teatro me ajudou muito a melhorar essa questão da autoestima. Hoje eu já posso dizer que sou empoderada, que sou maravilhosa, que sou linda assim, e não tem nenhum problema, a gente precisa se amar. Então, essa busca do amor próprio, a gente encontra lá no meu livro. Eu quero justamente falar sobre esse crescimento da mulher, né? Dessa menina, eu mostro esse olhar de menina inicial e esse crescimento até eu buscar esse empoderamento, né? Até poder dizer, eu me amo sim. Eu quero passar isso, eu espero que as pessoas abracem esse livro. Tem um direcionamento maior para a mulher, claro, mas também os homens podem ler, se inspirar e ver o que, é que a gente pode fazer para melhorar, né? No trato com a gente. Eu trabalho com algumas mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo e eu percebo justamente isso. A autoestima dessas mulheres ficam praticamente destruída. Quando a mulher passou também por violência sexual, eu uso a analogia de que é como se ela estivesse na terapia juntando caquinhos. E eu sempre também falo dessa temática, normalmente falo mais no mês das mulheres, né, mês de maio, mas acho que é uma temática que a gente tem que falar o ano todo, o abuso contra as mulheres, a violência contra as mulheres. Eu sempre faço questão que os homens também estejam presentes. Quando me Claro, chamam, eu muito falo: olha, importante. momento só da mulher. Eu falo: não faça isso, não. Tragam os homens, tragam as crianças. Todo mundo precisa ouvir falar sobre isso. E essa coisa sua de trabalhar a autoestima é também ter esse olhar diferenciado de mulher para mulher, porque nossa sociedade ainda rivaliza muito a relação entre as mulheres, né? Nós, mulheres, né, todas as mulheres, a forma como nos tratamos, a gente também precisa melhorar muito nesse quesito. Claro, eu acho que é realmente um momento da gente se observar, né? Eu acho que a gente precisa até ter um poema que chama Sororidade, porque eu acho que também quando a gente descobre esse amor próprio, a gente consegue amar todo mundo. Então, é um trabalho de autoconhecimento, sabe? É preciso a gente se conhecer primeiro para poder amar o mundo inteiro depois. Então, quando a gente não está bem, aí tem essa rivalidade, tem essa coisa que não deve existir. A gente precisa estar junto. Eu acho também que essa soma de homem e mulher a favor, né, da luta das mulheres, do feminismo, é super importante, é necessária. A gente está para somar. A gente não está competindo com ninguém. Vamos falar agora da sua carreira como atriz. Quando é que surgiu esse desejo? Lá na menina, na infância, em Salvador, quando é que surgiu esse desejo de se tornar atriz? Bom, eu tenho uma família materna bem artística, né? Minha irmã também seguiu essa fase de cantora, mas ela não acabou optando por não seguir adiante. Mas eu descobri o teatro em si, porque ninguém na minha família é ator, né? É músico, é dançarino, é artista plástico, mas não tinha nenhum ator, nenhuma atriz. Então, aos 12 anos, eu descubro no colégio mesmo essa arte na minha vida. Mas eu nunca tinha pensado ela profissionalmente. É engraçado porque na época do vestibular eu até larguei o teatro para fazer direito. Olha só, eu tenho essa formação também, sou Você é advogada, formada em mas não Direito. exerço. Mas eu não exerço. E foi muito engraçado porque na época todo mundo me perguntava por que eu não fazia artes cênicas. E eu não tinha pensado nisso. É porque a sociedade muitas vezes traz uma crença negativa sobre a profissão artista, né? Então, acho que isso estava inconsciente. Eu não via como uma possibilidade de vida ser artista, levar essa profissão mesmo a sério. Era como se fosse um hobby, né? E claro que minha família é da Paraíba, né? Uma família super tradicional, assim, rígida. E foi muito engraçado até a reação da família, né? Poxa, abraçar essa atriz que eu sou hoje, mas eu devo muito ao Plantão da Felicidade, porque em 2010 eu acabei entrando nesse grupo social, que foi na época desse vestibular, eu tinha saído do teatro da escola, mas eu continuava indo nas instituições, nos hospitais, e foi aí que eu descobri que a arte também precisava de mim e eu precisava da arte. Era algo que me completava, assim, sabe? Então, eu sempre digo assim, se você sente que você precisa da arte para respirar, acredite, siga em frente. Todas as profissões são difíceis. Todas as profissões vão ter seus obstáculos, vão ter suas dificuldades. É difícil, sim, de a gente sobreviver, né, sendo artista, mas é super possível.
Então, eu dou todo o apoio, o Plantão da Felicidade, ele me transformou como artista, como mulher, como ser humano, e eu percebi que a minha arte podia transformar as vidas. E é essa a minha função, é essa a minha missão. Eu quero emocionar, eu faço tudo que eu faço no palco, nas ruas, na televisão, no cinema, eu faço com muita verdade, porque eu acredito muito e eu amo o meu ofício. Uma vez assisti um curta de Scorsese, cineasta que eu sou apaixonada, e nesse curta tinha um pintor já conceituado e ele tinha uma assistente que ela era assistente dele porque ela queria ser pintora também, e ela já pintava. E um dia, e aí eles também têm uma relação amorosa, mas um dia, durante uma discussão, ela exige dele que ele diga se a pintura dela é boa. Ela reclama: eu sempre te pergunto se eu pinto bem, eu preciso saber se eu pinto bem para continuar pintando, você nunca avalia meus quadros. E ele diz uma coisa para ela que foi muito semelhante ao que você disse. Ele disse assim: você não pinta porque você pinta bem, você não pinta porque você é boa, você pinta porque você precisa pintar. Essa é a verdadeira arte, ela é uma necessidade, não é uma escolha. E não é uma escolha porque você faz bem ou mal, é porque você precisa disso para viver, como o ar que você respira. Foi essa mesma definição que você me trouxe. Não, e as pessoas acham muitas vezes, principalmente essa coisa assim, de por você ser mulher, você ser jovem, você ser bonita, as pessoas acham que o que você quer é só ficar famosa, é só aplausos. As pessoas não entendem que tem tanta coisa por detrás disso, tem tanta parte não glamurosa. Nossa, E, muita gente. Não vem e isso. achando que é só Não, só regalias, que isso aí é o mínimo, meu Deus, é lá na frente, aí você consegue alguma coisinha ou outra, mas aí, mas enfim, a aí gente a gente já faz o link, né, com esse preconceito de no caso, você ser mulher, você jovem, você bonita, porque se fosse um outro perfil de pessoa, talvez falasse: ah, é porque nasceu, tem esse desejo, essa aspiração pela arte. No seu caso, as pessoas podem julgar que é a fama. E quando você traz que isso é uma necessidade da alma, está dizendo assim: de outra forma eu não seria feliz, né? Oswaldo Montenegro, esses dias, ele falou assim: eu sou artista por defeito de fabricação. Eu tenho esse defeito, eu preciso disso. Eu não sei viver de outra forma. Então, muito bacana seu relato e é sobre. engraçado porque, eu fiz direito, né, e eu paguei, meu pai sempre me apoiou, inclusive ele bancou, né, a minha faculdade, foi uma faculdade privada para fazer direito, mas eu fiz questão de pagar todo o meu curso, né, profissionalizante que eu fiz na Citorne e vários outros cursos, ficava indo para o Rio, sempre buscando novas coisas, né, o artista ele está em constante aprendizado, até hoje eu estou sempre buscando me renovar, aprender, enfim. Mas é esse lugar de eu fazia, né? Eu estagiei durante todo esse período, 5 anos, na área de direito, pagando o meu teatro, mas isso não me fazia feliz. Isso, na verdade, as pessoas até falavam assim: ah, mas para você é fácil, você é atriz, é só você encenar. Aí eu falava, mas eu não acredito nisso. Eu não gosto dessa verdade, porque eu defendia muitas vezes a grande empresa. Então, aquilo para mim era a partir do eu ter que escrever aquelas petições que eu não acreditava. Eu achava, na verdade, que era até uma. Eu acho que, na verdade, a lei tem várias lacunas, né? Que muitas vezes as pessoas com mais poder se aproveitam das pessoas que não Uhum. têm essa condição. Então, aquilo me fazia muito triste. Não era isso que eu queria na minha vida. Eu achava a advocacia, me desculpem os advogados, tenho diversos amigos, eles estão no meu coração, mas eu achava uma grande mentira, porque eu acho que você pode encontrar 1 milhão de caminhos nas leis e que às vezes não é necessariamente quem está falando a verdade, entende? Eu acho que justiça, 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 assim, para não ter erro, só lá de cima, né? Só Eu lá acho de que o cima. que é mais importante é a gente ficar com a nossa consciência tranquila, né? É, Então, dormir em é a nossa paz. verdade.
acreditar na nossa verdade. E, por favor, não pensem que os artistas são mentirosos, eles não são, a gente faz com verdade. A gente quer passar justamente essa outra vida, transformar esse seu olhar e tirar você de casa sem você sair do seu sofá, sabe? Eu acho que tem mais essa coisa da imaginação, de você poder viajar para outro lugar com a gente. Isso que é lindo na nossa profissão, né? É a gente sonhar sem sair do lugar, é maravilhoso. Raíssa, você começou no teatro. Eu já gravei algumas vezes com atores de teatro e eles me dizem assim, que é muito para eles é muito mais fácil atuar diante de uma plateia de 300 pessoas do que atuar para a câmera. Me parece, e essa transição para alguns é uma transição muito sofrida. Não sei se porque são pessoas assim que já têm uma trajetória às vezes de 30, 40 anos no teatro e de repente eu chamo para fazer algum trabalho no audiovisual. Mas como foi essa transição sua do teatro para o audiovisual? Bom, eu não tenho tanto tempo de carreira assim, né? Eu tô para completar 10 anos, mas a minha carreira foi toda baseada no teatro, graças a Deus. Os deuses do palco me iluminaram, me abençoaram e realmente eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida, eu uso muitas mãos, olha aqui eu falando o tempo inteiro com as mãos. Então, foi muito foi um pouco, assim, complicado nesse lugar de o menos é mais na televisão, e eu sempre fui muito. Então o teatro sempre me abraçou muito mais fácil, né, nesse lugar. E também a experiência, né, bom, o teatro ele dá uma gama de oportunidade para a gente, de personagens diferentes. A gente muitas vezes consegue fazer, né, do infantil, a gente consegue fazer animal. A gente pode fazer até um animal no teatro, pode ser incrível, que é muito difícil a gente fazer um personagem tão diferente, né, na televisão. Normalmente na televisão a gente fica até muito que é parecido com a gente mesmo. Eles botam algo que é parecido, próximo. São poucos os atores, os artistas que tem facilidade de pegar vários tipos de personagens, né? Esses aí são iluminados, porque a televisão deixa a gente sempre no lugar de conforto. Eu não gosto desse lugar de conforto, eu gosto de me desafiar, e o teatro me deixa nesse lugar. E tem uma coisa que é muito maravilhosa no teatro, que é porque a gente vive aquela história toda, completa, então a gente consegue passar pela emoção, sabe? A gente não tem um corte da televisão, porque na televisão a gente grava cena por cena, e aí de repente a gente está aqui chorando, falando algo que é muito dramático, e aí corta, vamos fazer de novo. Cara, como assim? Volta para aquela sua emoção, e você tem que estar preparado. Então, é um uso mais de técnica, né? Para você atuar na televisão. Eu acho é bem diferente, claro, né, é incrível você se ver numa tela, é maravilhoso, mas o palco ele tem uma magia que eu acho que a gente não consegue explicar. A gente é tomado por aquele sentimento, o meu coração dispara todas as vezes que eu vou entrar no palco, e eu sempre acho incrível, porque as emoções elas vêm muito naturalmente. É algo que a gente se deixa levar, sabe? Eu tô do personagem, tô na história dele do início ao fim, então não tem corte. O que também difere do Você cinema, vive, da né? televisão. Você vive ali aquele momento, aquele personagem. Total. Ai, olha, eu vou te falar que o meu primeiro espetáculo, assim, de grande visibilidade, que foi a minha apresentação, de fato, para Salvador, como atriz, que foi o espetáculo Mar Morto, direção também do Jorge Vladimir. É, Mar Morto é uma peça do Jorge Amado, né? Até foi interpretada na televisão, acho que era Porto dos Milagres na televisão. Isso. Enfim, e eu fazia a Lívia com meu parceiro, Guma, que era o Marcos Barreto, e foi um momento de muita tensão, né? Eram mais de 30 atores no palco. Era, era lindo, assim, porque a gente vivenciava o cais, né? Era todo mundo do mar. O teatro era todo coberto de areia. E eu tinha até, inclusive, cenas de nudez que eu tive que encarar. Foi um processo bem delicado. E foi maravilhoso, porque eu vou te falar que todas as vezes que eu fiz esse espetáculo, o meu companheiro de cena, ele morria já para o final da peça, e depois ele aparecia assim como se fosse um espírito, ele aparecia só a imagem dele com uma luz muito forte, e eu cantava nessa hora. E todas as vezes que eu estava cantando, levando o barco, né, no mar, quando eu estava cantando e ele aparecia, eu chorava real,
todos os dias eu chorava, me emocionava, não conseguia terminar o canto. E era a coisa mais linda, porque eu via o público todo se emocionando comigo, porque era algo que era natural, essa construção da paixão, né, por aquele Uhum. personagem, que você consegue fazer todos os dias, e você consegue sofrer também todos os dias por ele que já tinha ido, e também sofrer pela vida daquela mulher, né, porque na época você, quando seu companheiro de vida morria, né, um companheiro que é marinheiro, você só tinha duas opções na vida. Normalmente as mulheres viravam até prostitutas. E ela, Lívia, decide não ser isso. Ela decide comandar o barco. Então, é mais uma vez uma mulher forte que direciona a sua vida para frente, né? E com muita garra, muita força. E eu adoro representar essas mulheres. Raíssa, sobre o choro no palco, né? Porque o teatro a gente ensaia muito. TV eu acredito que bem menos, né? Acho que você ensaia nos bastidores, acredito. Sim. Mas teatro, às vezes, o que a pessoa está vendo ali é o resultado de 3 meses de ensaio. Quando você tem uma peça dessa que te emociona, acredito que o choro vem no ensaio também. Sim, Ou vem. seja, não é só a emoção dali do momento que você sobe ao palco, já é uma emoção que você traz do ensaio. De Sobra construção. lágrima para o palco? Mas eu vou te falar que quando você tá realmente assim no dia, né, com aquelas luzes, com aquele palco montado, aí parece que triplica essa emoção, né? Porque parece que ali tá tudo acontecendo, fazendo a sua vida acontecer de verdade, porque o ensaio é mais duro, né? A gente sim se emociona, inclusive fazemos preparação. Eu lembro que esse espetáculo foi muito bonita a preparação, inclusive o teste desse espetáculo teve um teste de canto e tudo mais, e esse meu, que virou meu melhor amigo até, né, esse ator, Marcos Barreto, ele também escolheu a mesma música que eu, coincidentemente, a gente escolheu Leãozinho, e quando o jurado me viu primeiro, depois viu ele, resolveu chamar nós dois juntos para fazer uma improvisação com a música, e dali a gente já tinha uma conexão, a gente já se emocionava, a gente criou esse movimento de corpo, com dança, sabe, a gente já teve uma conexão. É muito importante essa conexão quando acontece com os atores, porque isso fica tudo mais forte, né? Mais lindo. E eu acho que também o teatro tem essa coisa da gente virar uma família, assim, são meses de gravação e de cuidado e de preparação mais profunda do personagem. É muito lindo. Realmente é natural. Essa lágrima vem muito mais fácil. Eu confesso que na TV é difícil, viu? É O muito personagem difícil. fica um pouquinho depois que a peça acaba. Uma vez eu assisti uma peça, acho que, se não me falha a memória, foi do grupo Ópera Cata, de Vitória da Conquista. E terminou a peça, a atriz ela chorava, na hora do agradecimento no palco, ela não conseguia, porque ela não tinha saído ainda da personagem. Achei aquilo tão bonito, tão bacana, assim, a forma como ela estava sentindo a dor ainda da personagem. Acontece da peça acabar e você continuar ainda sentindo a personagem em você? Eu acho que ainda tem a vibração do espetáculo, né? E por isso que é muito importante também depois a gente voltar a si mesmo, bater. Eu trabalho com constelação familiar também de forma voluntária e a gente tem um negócio que é muito bom, que é para a gente voltar a si, a gente faz assim: eu sou. Eita, bati no microfone. Vou fazer de novo. Eu sou Raíssa Xavier. A gente se aterrar, lembrar de que a gente porque realmente pode acontecer da gente entrar muito naquele personagem e demorar um pouco de sair, né? Eu já fiz até alguns processos em que eu não consegui sair, fiquei chorando por horas do personagem, eu tava super bem, sabe? Eu, Raíssa, tava ótimo. Mas o personagem, e aí o professor até falou assim: olha, Raíssa, fica aí, toma uma água, respira. Você acredita que eu chamei uma pessoa da rua que estava passando e pedi um abraço? Foi quem me salvou, quem me aterrou de volta. Você gosta mesmo de abraço. Ai, eu adoro. Muito bacana esses relatos para que as pessoas percebam um pouco da verdade que é e da entrega que é essa profissão, né, de atriz. Exercer essa profissão de atriz, digamos, na capital baiana é mais difícil do que no Rio de Janeiro? Por que essa mudança ela foi necessária na sua vida? Então, na verdade, Salvador me ajudou muito, né, como atriz, óbvio, me deu todo o apoio, mas
Salvador tem uma força muito potente no teatro. Então, eu fiz mais de 10 espetáculos, infantil, adulto, musical até. E mas sabe quando é que você deseja ir mais além? Tem um momento da sua vida, e isso aconteceu comigo mais ou menos, acho que foi em 2015, eu estava num momento muito bom, né? Eu estava fazendo todos os comerciais da cidade, eu estava com musical em cartaz, estava fazendo campanha política, estava ganhando dinheiro de fato como atriz, Vivendo da e arte. vivendo de fato da arte, Da arte. 100%, 24 horas. Que não é fácil. Não é fácil, é. Eu fiz websérie, fiz a série Deu a Louca na Copa, que foi da TVE e tudo, mas assim, não tinha tanta oportunidade audiovisual, e eu tinha muito interesse em conhecer mais esse universo, né, eu queria ir para grandes produções, e a gente sabe que Rio e São Paulo são as produções maiores que a gente tem, né? Inclusive todas as emissoras, temos agora Netflix, Amazon, e muitas vezes as pessoas buscam primeiro nesse nicho. E eu sempre quis ir para o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu pisei no Rio de Janeiro na minha vida, para fazer um workshop, eu liguei para minha mãe, não conhecia nada, só pisei e falei assim, eu vou vir morar aqui. E eu fui 6 anos depois morar no Rio de Janeiro. Eu dizia todos os anos que eu ia, né, jogando para o universo. E aí mas é preciso também você chegar numa cidade como essa, né, com uma bagagem muito boa, artisticamente, emocionalmente. Você precisa se conhecer, porque é uma cidade que pode te engolir também. Você precisa estar certa do que você quer na sua vida, dos seus valores. É muito importante isso. Sempre digo isso, porque eu demorei 6 anos, não foi à toa, mas foi para chegar lá e mostrar por que que eu estava ali, né? E foi muito importante. E eu realmente tive essa abertura do audiovisual, né? Eu fiz novela, eu fiz longa, fiz webséries também lá. Então, o audiovisual, ele está muito mais presente. Agora, não deixei de fazer teatro, tá? Continuo fazendo teatro no Rio de Janeiro, sempre. E também sempre me inovo. Agora estou criando podcasts com um grupo que eu idealizei junto com Lucélia Pontes e Mariana Rodrigues, que é o Vozes Transeuntes. Então, eu estou sempre na escrita também, eu estou sempre no teatro, mas Roteiros? sempre querendo me Escreve aprofundar nesse roteiros? lugar. Ah. Agora estou escrevendo meu primeiro roteiro, estou estudando isso. Não, de Estou muito roteiro, daqui a pouco afim ela de está roteiro. dirigindo. Ai, gente, Você eu vai acho que ver, a vai gente ser é um um. passinho de atriz para roteirista para diretora. Ai, mas é muito bom a gente poder fazer um pouquinho de tudo. Olha só, nessa Conhecer o pandemia, né? processo todo, né? Nessa pandemia, o ator que só sabe atuar, né, precisa de um texto, ele precisa se dirigir, ele precisa fazer, ele precisa criar na sua própria casa. E eu É, sempre busco fazer tudo. Eu vou te falar que Salvador, você fazer teatro aqui em Salvador, você tem que fazer tudo. A gente sempre fez tudo, da iluminação, do cenário, é. do figurino. Não, Você isso é corre, fantástico. é muito independente. É um É, aprendizado. quando eu fiz faculdade de comunicação, rádio e TV, tinha ali aquelas pessoas que só queriam ficar na frente das câmeras. E outras não, que se interessavam para aprender ali todo o processo. Estou falando do curso como um todo. As pessoas que ficaram na área foram justamente aquelas pessoas que sabiam lidar com todo o processo, compreende? Se eu não soubesse editar, eu não poderia estar gravando com você nesse período de pandemia, porque algumas pessoas estão tendo dificuldade enorme justamente com essa parte de edição, com essa parte de bastidores. Então, fica também esse ensinamento para quem está começando na profissão, qualquer que seja ela, né? O jornalista, o comunicador, o ator, que tente se inteirar de todo o processo, se precisar carregar ali algo do cenário também, colocar a mão na massa. Certeza, gente. Eu Por... super sou a favor desse lugar. Eu também edito, eu já filmei, sabe? Eu já trabalhei numa produtora, eu já fiz de tudo que você imaginar na minha vida, porque eu acho que eu tô aqui para aprender. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade, não tem que levantar o nariz e falar, não, eu só sou atriz. Calma, bebê, você não é Fernanda Montenegro ainda.
vai devagar. Eu tenho certeza que Fernandona já fez muita coisa no teatro, ela está sempre ativa, ela não é só atriz, ela busca fazer tudo, porque um ator de verdade, eu acho que ele precisa estar disposto a fazer tudo acontecer. Então, ele está disposto assim, a botar a mão na massa. E tem que ter a humildade também para a gente fazer isso, né? Eu Melhor acho que, ainda. olha um exemplo do que a gente está falando. Eu acho que eu vi a entrevista de Fernanda Montenegro que ela dizia que eles estavam ensaiando uma peça de teatro sem recursos, depois ia todo mundo para a casa dela, ela ia fazer comida para o elenco. Ou seja, Fernanda Montenegro chegou onde ela chegou porque ela fez o que precisava ser feito, né? Se vestiu de humildade. E eu acredito até hoje que se precisar fazer alguma coisa, ela ainda faz, porque ela transpira, né? Essa simplicidade, essa humildade. Nossa, eu já vi várias palestras dela lá no Rio de Janeiro, tive o prazer, e ela realmente, ela é muito humilde, ela está naquela profissão porque ela realmente precisa dessa profissão para respirar, e a gente agradece, né, porque a gente respira arte junto dela, ela é um, Ave Maria, imagina se eu puder atuar com Fernanda Montenegro, vai ser uma honra na minha vida. Eu já acho uma honra ter atuado no Pequeno Gigante, na série que eu acabei de acabou de passar na TV Cultura, né? Com o Arildo Deda, que para mim é um mestre, ele é divino, ele foi meu professor também, já me ensinou muito, e ele fez o meu pai. Então, olha esse ensinamento, esse aprendizado, eu poder trabalhar e aprender ao mesmo tempo, estar ali com uma pessoa que eu admiro. Nossa, para mim é divino isso, é só orgulho dessa profissão que eu tenho. Raíssa, vamos falar um pouquinho sobre sua personagem Berta na novela Segundo Sol. É, existe o antes e depois na sua carreira? Você passou a ser conhecida nacionalmente depois dessa personagem? Atuou com diversos atores muito conhecidos, muito famosos. O que significou essa personagem na sua vida e o que mudou depois de Berta? Então, eu agradeço esse presente que foi Berta, né, para mim, porque muita gente até fala que, nossa, aconteceu tão rápido, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro, um ano e meio depois, eu tinha entrado nessa novela. E, em primeiro lugar, que essa novela foi toda ambientada na Bahia, né? Olha só, eu cheguei no Rio de Janeiro preocupada em tirar o meu sotaque, neutralizar, não tirar, que eu amo o meu sotaque, se eu pudesse eu fazia todos os personagens baianos, mas em neutralizar o sotaque, o primeiro teste do Rio de Janeiro que eu Foi para pego uma baiana. é uma baiana, a produtora Vanessa Veiga, que me deu essa oportunidade, eu agradeço sempre a ela, mas a Vanessa fala, mostra toda a sua baianidade. E foi o teste mais fácil que eu fiz. Eu nunca tinha feito um teste tão bom. Eu nunca confio muito nesse negócio de teste, né? Mas nesse eu tinha feito e falado, nossa, esse personagem é meu. E eu entrei no meio da novela para compor a família do Narciso, foi feito pelo Uhum. Osmar Silveira, personagem. E eu entrei junto com o Tuca Andrada, que fazia o meu pai, e a Ingra Liberato, que fazia a minha mãe, e numa família de traficantes, né? Então, essa entrada, inicialmente, quando você anuncia que você vai entrar na novela, né? As mídias já começam a anunciar, Raíssa Xavier vai entrar na segunda fase do Segundo Sol e tal. Gente, isso é muito surreal, até suas redes sociais ficam loucas, os números aumentam assim, muito, sabe? É uma coisa bizarra. E isso é até um pouco assustador, né? E aí aparecem amigos de que você nunca nem viu, e gente falando que é sua amiga, que sempre acreditou em você, que sempre falou isso, e não sei o que. Aparecem 1.000 pessoas. É um mundo de gente, assim, em cima de você. Uma expectativa para aquele personagem gigante. Então você precisa realmente se blindar nesse momento inicial, porque eu não me deslumbro com isso, sabe? Porque eu tenho como mais um trabalho, que bom que a Globo ela é internacional, né? Então que bom que eu tive essa oportunidade. É, claro que muda muita coisa na minha carreira, né? No meu currículo. Eu já sou vista assim, né? Nossa, ela já fez uma novela, né? Já tem um outro valor ali naquele currículo. É sempre maravilhoso. E atuar com essas pessoas, Adriana Esteves, Débora Seco, Tuca, Luísa Reis, nosso Vlad, uma galera, assim, foi um presente para mim, né? Assim, foi muito incrível, mas todo mundo me deixou super à vontade, até porque foi minha primeira novela, e aquela estrutura da Globo é gigantesca. A gente gravava, assim, 10 capítulos, sabe? Num dia só.
A gente passava o dia ali naquele estúdio e aí, de repente, uf, já gravava tudo. E eu não tinha essa oportunidade de me ver na televisão para falar se tá bom ou se tá ruim, sabe? De como é que tá indo aquilo. Mas eu busquei ser, assim, o mais natural, me senti super à vontade, né? O Denis, eu tinha conhecido o Denis um pouco antes, então eu agradeci muito de já ter conhecido, assim, um diretor, né? De ter essa oportunidade. Então, realmente há um boom, né, nessa carreira. Há uma virada de chave, que depois acabou me oportunizando fazer longas metragens. Eu entrei no cinema, que eu nunca tinha feito cinema, foi logo depois da novela. Até gravei o final da novela junto com a gravação do filme. Então, entrei também para fazer uma dublagem, né? Uma série chamada Cordélicos, que é uma série de animação que também vai estrear junto com o Falcão, com o Bruno Garcia e com uma galera muito bacana. Enfim, então não deixa de ser uma virada, né, na nossa vida. Eu acho que é muito importante isso no nosso currículo. Muita gente pode falar, mas ator de verdade é do teatro. Ator de verdade é do teatro, mas a gente precisa da televisão para ser reconhecida. Infelizmente, eu tive muita gente que chegou para mim e falou: Nossa, você começou sua carreira muito bem, hein? Aí eu falei: Nossa, mas eu tô 10 anos aí no teatro, gente. Então, tem muita gente que só vê televisão, infelizmente. Não tem essa É, cultura, né, do teatro. aí você já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas famosas, né? Em alguns Uhum. trabalhos, em algumas entrevistas, ou no aeroporto. Às vezes você acaba encontrando, né, alguém no banheiro, uma atriz famosa no banheiro. E às vezes a gente se decepciona, porque a gente gosta tanto daquela pessoa e no pessoalmente a gente percebe que a pessoa tem uma postura um pouco altiva, um pouco arrogante. Uhum. E assim, já aconteceu com pessoas que eu admirava tanto o trabalho, e depois que eu conheci essa pessoa pessoalmente, o trabalho também para mim, dessa pessoa perdeu o sentido. Em alguns casos eu não consegui separar a obra do artista, em outros casos eu consigo. Mas, nessa novela Segundo o Sol, acredito que você tenha encontrado algumas pessoas assim, mas não vamos falar dessas pessoas, eu quero falar do oposto, daquelas pessoas que parece a sua vizinha, entende? Daquela pessoa que te acolhe com simplicidade de ser humano para ser humano, dessas pessoas que, apesar de serem conhecidas, não se deixam subir no pedestal. Quem Já me você veio o nome. poderia citar? Já me veio o nome, porque, assim, como eu te falei, eu já conhecia metade do elenco, né? Mas as pessoas que eu não conhecia, né? E que eu já conhecia só, assim, do trabalho, né? A Adriana Esteves, para mim, que ela é uma grande atriz, ela é uma... Nossa, aquela mulher, gente, vocês precisam Eu ver a considero uma transformação das dela. melhores, maiores atrizes do Brasil, eu E a considero. transformação dela, sabe? A gente tá ali conversando, ela, vamos conversar um pouco aqui antes de começar a gravar, sabe? Aquela coisa, aquela tranquilidade no coração, sabe? E a gente tá conversando, eu ali um pouco nervosa de fazer minha primeira cena com ela, e ela, sim, e aí, como, olha o que tá acontecendo, bem tranquila. E aí, de repente, a transformação dela para atuar, para entrar em cena, né? Aquilo ali foi uma coisa, para mim, assim, muito forte. E depois eu chegar para ela e falar assim: Poxa, Adriana, eu quero te agradecer, sabe, por essa cena. Foi incrível gravar com você. E ela falar: Pelo amor de Deus, não me agradece não, a gente vai gravar um próximo, a gente está junto aí no próximo. Sabe, aquele lugar de muita atenção dela. Eu já conheci o Vlad, né? Então, eu não sou amiga pessoal, mas assim, eu já conheci ele é muito amigo do Jorge Vladimir, que é o meu diretor. O meu diretor está sempre comigo, que me apoiou tanto, que é o criador do Plantão da Felicidade, e eles são muito amigos, eles eram do Argonauta juntos, e assim que eu entrei na novela, o George ligou para o Vlad, falando assim, olha, a Raíssa entrou na novela, e é uma novela de gigantes, né, tem muita gente, então, por favor, cuida dela. Então, eu achei isso muito lindo, né? Porque há um cuidado também nessa questão da televisão, porque nem todo mundo está feliz porque você está entrando, sabe? Porque eu sou Uhum. nova, eu sou talentosa, sou bonita, sabe? Tem todo um jogo. E, assim, tem muita gente nova, e que, apesar de já ser famosa até e tudo, mas
o ator, ele tem uma questão de ego que precisa ser trabalhada, né? Então, ele muitas vezes acha que ela vai roubar meu personagem. E eu acredito que cada um já tem o seu caminho feito. Eu acredito muito nisso. E isso é o que me mantém muito sã. Assim, eu não posso pensar que você vai roubar meu personagem. Eu posso pensar que você pode entrar e fazer minha irmã, sabe? Que a gente pode fazer junto, que a gente pode trabalhar junto. Eu penso muito nesse lugar. Então, quando o George fala isso, eu encontro o Vlad nos estúdios, a primeira coisa que o Vlad fez foi me pegar pela mão e falar: vem aqui falar com a Adriana. Adriana, olha só, essa aqui é a Raíssa, ela é de Salvador, ela tá entrando. E eu não ia atuar com eles, eu não sabia ainda. Só que no final da novela tem toda uma reviravolta lá, e que ela era a vilã, né? Então ela entrava lá na minha casa, usava a minha casa como. Como é que eu digo? Como. Ai, esqueci a Esconderijo? palavra. Usava a minha casa Esconderijo. como esconderijo da polícia, e aí tinha toda uma tensão, porque a gente gravou essa cena, era uma cena cheia de armas, e eu no meio, porque eu fazia uma menina de 18 anos, né, que estava ali cúmplice daquele tráfico, mas eu não era do tráfico, eu não pegava em arma. É engraçado porque muita gente não me reconheceu na novela. Todo mundo falou que eu estava muito diferente, que eu parecia uma menina muito, muito nova, que eu nem estava tão bonita assim, porque realmente ela era mais pobre, sabe? Ela tinha. A estética muda toda do personagem. E eu fico feliz quando falam que, poxa, não sabia que Que era não te você, não. reconheceu. Eu acho ótimo isso, porque eu acho que isso é um trabalho do ator, né? Eu acho que a gente precisa estar mais envolvido para o personagem. E, enfim, ela era totalmente diferente de mim, apesar de ter um pouco dessa inocência também. Mas, assim, foi um presente gravar com essas pessoas. Então, a Adriana, eu falo que é o primeiro nome que eu digo, assim, que, nossa, que mulher, que atriz. Ah, já era fã, fiquei mais fã ainda. Ah, é. Não, é Ela assim, sem transmite falar da tanta minha família, né? verdade e inclusive eu já essa questão de não de ter dificuldade de sair do personagem, eu já vi algumas entrevistas dela dizendo que ela sente tanto, que ela vive tanto aquele personagem, que às vezes ela chega em casa, né, com essa emoção do personagem, e ela realmente ela transmite muita verdade. Eu sou fã, agora eu sou mais fã ainda. Nossa, pode ficar. E assim, também outras pessoas foram muito importantes, foi o meu próprio núcleo, né? Porque o Tuca Andrada, nossa, que não, me abraçou. Queria, assim, para mim é amigo já. A Ingra Liberato, então, a gente vivia colada lá no Projac, andando de um lugar para o outro. Ela sempre muito atenciosa e todo mundo falava que a gente era muito parecida. Ela acabou de lançar um livro também, então eu tô sempre acompanhando a Ingra, sempre conversando com ela. Eu chamo, até hoje eu chamo ela de minha mãe, ou minha mãe, bom, e ela fala comigo, filhinha, me manda beijo, é sempre um amor, assim, o Osmar Silveira, enfim, essa família realmente virou a minha família, né, aqui fora, pessoas que eu posso contar, também muito, muito especial, assim. Ah, esse período de quarentena, acho que afetou a vida de todo mundo, independente de alguém já ter contraído ou não a Covid-19, tudo mudou, está tudo diferente. Eu percebo que a vida dos artistas eu conheço muitos músicos, os músicos estão sofrendo muito, pessoas que tocavam em bares, em restaurantes, músicos até um pouco mais conhecidos que já faziam shows, eles estão impedidos de trabalhar. As novelas também deixaram de ser gravadas, a produção audiovisual também parou um pouco por conta dessa evitação do contato entre as pessoas. Como é que está a sua carreira nesse período de pandemia? Quais trabalhos você tem feito? Como que você está conseguindo ser atriz, né, uma profissão de tanto contato nesse período de isolamento físico, né? As pessoas falam tanto de isolamento social, e aí uma amiga minha falou: "Raquel, não é social, é físico, porque o social continua acontecendo", mas como É você está, verdade. como atriz nesse período de isolamento físico? Então, eu acho que a escrita sempre me salvou, né, nesse lugar. Então, eu continuo escrevendo, todos os dias eu acordo. Antes de falar aqui com você, eu já escrevi. Eu escrevo pelo menos 3 páginas. Eu gosto de escrever, eu me dedico um tempo a isso. E eu acho que é muito importante manter essa escrita para também se manter um pouco são.
Eu acho que a escrita ajuda a gente a encontrar um eixo. Mas além da escrita, né, essa pandemia me trouxe algo muito positivo, que para algumas pessoas pode não ser tão positivo, né? Mas me trouxe morar junto com meu companheiro, que a gente acabou se isolando junto e a gente acabou criando um. Calma, fala. Criando paródias para a internet, para entreter essas pessoas, né? A gente fala com humor, com música e fala sobre política, fala dos assuntos que estão acontecendo, sempre com muita graça para divertir. Eu acho que isso foi um jeito também de me divertir aqui em casa, de tratar esses assuntos que às vezes até são pesados, polêmicos e tudo mais, mas a gente trata com graça, com música, então é tudo muito divertido, a gente faz cena, se diverte, então passa esse tempo também mostrando o nosso trabalho, né? Porque ele também é músico, então eu junto essa questão de, eu faço um roteiro para a gente fazer as cenas, né? Deixar tudo mais engraçado para o público, a gente faz as letras juntas, eu edito depois e aí é só postar. Além de tudo, eu sempre uso as minhas redes sociais para poder comunicar, né, com o público. Então, eu continuo escrevendo e continuo sempre postando textos, muito de reflexão, às vezes com humor. Eu tenho muito essa coisa de botar humor em tudo que eu faço, sempre uma pitadinha, até quando é uma coisa séria assim, mas eu penso, como é que eu posso falar isso de uma maneira leve, sabe? Eu não gosto de pesar muito nos assuntos. Às vezes tem alguns assuntos que a gente precisa realmente tratar com o pé no chão. Mas sempre que eu posso, eu falo isso de forma mais leve. Então, eu tô sempre fazendo vídeos lá no meu Instagram, que é @raissa.xavier com 2 R's no final. Então, eu estou sempre comunicando com o público. Além disso, eu estou escrevendo o primeiro roteiro, estou com um espetáculo novo que a gente está pretendendo estrear assim que acabar a pandemia. Não optamos por fazer isso no meio virtual, acho que vai realmente acontecer pós-pandemia, mas já estamos, assim, buscando editais, buscando patrocínio, a gente está fazendo todo o movimento, né? A gente não pode ficar parado. E o aprendizado desse período? Esse período trouxe aprendizados na sua vida, Raíssa, como pessoa, nessa mudança drástica de vida? Eu acho que nesse momento, esse lugar da gente ficar um pouco com a gente mesmo, é um momento da gente realmente se conhecer, entender o que está acontecendo e também conhecer mais o outro, né? Eu também acabo conhecendo mais o meu companheiro e a gente se deu melhor ainda. Na verdade, esse isolamento trouxe muitos benefícios na nossa relação, foi uma coisa muito positiva, mas eu acho que aprender a lidar com essa montanha russa, né, de emoções o tempo inteiro, e também entender que tá tudo bem, não tá bem, né? Às vezes a gente acorda e não tá com energia, não tá com disposição, mas entender aquilo e respeitar seu corpo. Eu acho que tá nesse momento da gente pensar na gente, a gente cuidar da gente, porque muitas vezes a gente tá aí no dia a dia, no corre-corre, e a gente não pensa na gente, na nossa saúde, no nosso bem-estar, a gente só quer realizar as coisas, a gente não tem tempo para nada, sabe? E agora a gente tem tempo e a gente precisa fazer isso com calma e nos respeitando. Então, acho que é um aprendizado, assim, de respeito com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso eu, e aprendizado mesmo. E a gente entender, gente, que essas emoções estão bem loucas. Às vezes eu acordo e eu não quero fazer nada e eu não faço naquele período. Eu vou aos poucos, eu não preciso, sabe? Tem um tempo diferente agora, eu sinto isso. Uhum. E esse aprendizado vai ficar depois que as coisas voltarem ao normal? Com certeza. Eu espero que esse aprendizado todo se torne mais um livro, né? Eu tenho alguns projetos, agora eu tô cheia de ideias. Ai, meu Deus, não sei se devo falar, mas eu tô cheia de ideias. Eu quero lançar um livro de textos mais profundos mesmo, não são poesias, mas textos que eu possa dialogar diretamente com as mulheres. Eu quero realmente focar todo o meu livro para as mulheres, para esse empoderamento, falar sobre essa romantização de parto, falar de tudo que eu penso, sabe, dessas relações abusivas de uma forma mais clara, de como a gente pode agir, como é que eu, sabe, o que eu penso na minha vida é como é que eu posso ajudar o outro,
Então, eu acho que a arte na minha vida, eu sou artista, eu não sou só atriz, né? Porque essa arte não é só nessa comunicação, mas a arte também na escrita. Então, eu me comunico de todas as formas. E eu quero muito, eu vou botar isso aqui, vou jogar para você, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, mas eu espero estar lançando um livro infantil para as meninas falando sobre feminismo, que eu acho que está faltando no mercado. Maravilhoso, maravilhoso, Raíssa. Lembra que eu lhe falei que eu dava palestras falando sobre essa temática do feminino? E um lugar que eu gostaria de ir e ainda não me chamaram, e olha que eu fico saltando em direta em todas as possibilidades. Escolas. Eu falo, gente, as meninas de 11, 12, 13 anos, 14, elas precisam saber identificar um relacionamento abusivo. Não adianta só eu ficar falando sobre essas características para as mulheres que já viveram isso. A gente tem que proteger, a gente tem que ensinar nossas meninas a se protegerem. Então, falar para aquela menina de 12, 13 anos que quando tiver com o primeiro namoradinho, discutir, ele pegar ela no braço com uma força maior, que isso é uma violência e que isso é um sinal de que essa relação vai se tornar uma relação perigosa, mas eu percebo ainda uma certa resistência, Raíssa, em apresentar, nas pessoas apresentarem essa temática para esse público mais jovem, mas eu estou Eu acho que a gente disposta a precisa falar continuar sobre. buscando espaços, porque eu quero falar disso para as nossas meninas. E olha que ideia linda sua, colocar isso num livro infantil, fantástico, fantástico, Eu acho que a gente parabéns. precisa falar também sobre educação sexual, né? A gente precisa Sim, levar a educação sexual, a gente precisa conscientizar essas crianças ainda a entenderem o seu corpo e que pode ser que é errado uma outra pessoa botar a mão tocar lá, nas enfim, partes tocar. A gente pode explicar isso de uma maneira muito leve. Eu muito eu tô descobrindo como lúdica. fazer É. isso. Ah, eu tenho um material para te mandar então, você vai adorar. Ai, meu Deus, já Existe, as quero. pessoas têm receio de falar sobre isso com a criança, e aí as crianças sem essa informação, muitas vezes elas são vítimas de um abuso sem perceber que elas são vítimas. Mas a criança entende que tem alguma coisa de errado. A criança percebe que a forma como ela foi tocada é diferente. Todos nós percebemos. Se alguém nos abraça, o mesmo abraço ali, com a mão no mesmo lugar, você percebe a intenção do abraço. E a criança também percebe, por isso que a gente precisa ensinar todos esses, olha, suas partes íntimas, não só quem pode tocar é a mamãe. O papai, se estiver lhe dando banho, qualquer coisa que acontecer, conte. Muitas vezes a criança não conta porque ela tem medo, o abusador às vezes ameaça, ou ela É. tem medo de que briguem com ela. Entende? Às vezes a criança se sente culpada. Isso é tão triste, porque às vezes a vítima de abuso acha que ela, de alguma forma, provocou aquele abuso. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma forma linda, lúdica, de falar Espero disso para a sim. criança, viu? Que todos os anjos te iluminem nessa empreitada. Raíssa, gratidão pela conversa, pela entrevista, pela troca, por tudo. Gratidão por você ser dessa forma, que você é uma pessoa linda por dentro e por fora, que você Não. tem uma trajetória longa na arte, não só como atriz, como escritora, como roteirista, e outros. Na arte a gente vai descobrindo outras coisas, né? Que você Com pinte, cantar, certeza. você já disse que canta, meu Deus, daqui a pouco tá, não sei, deve tocar piano, deve fazer um pouquinho de tudo, Não, porque ainda não toco nenhum instrumento, mas que tá aprendendo, ama né? arte. É, deve dançar, já estou chutando aqui. Danço, adoro dançar. Dança. Mas, Raquel, obrigada a você. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar falando sobre isso, de estar também colocando projetos aqui para frente, né? Quando a gente fala, eu acredito que a gente fala com o universo, ele já dá um jeitinho junto com a gente para concretizar. Então, estou muito feliz. Eu acho que todo mundo tem que aproveitar esse momento
né, de pandemia, de isolamento, para se conhecer e para buscar, quem sabe, fazer algo que a gente possa dialogar com o mundo. Cada um tem sua arte, né? Cada um tem suas criações, tem seu trabalho. Então, todo trabalho, toda ação para o bem é válida. Eu acredito nisso. Então, muito obrigada. Espero em breve estar aí em Itabuna te abraçando forte e a gente poder conversar mais um pouco de outros trabalhos. Gratidão, Raíssa. Um beijo. Beijo, obrigada.